projeto de adoção de cães que está sendo elaborado para tentar diminuir a quantidade de animais que estão abrigados no Centro Municipal de Proteção Animal, o SEMPRA, lá em Três Vendas. Vamos falar também aqui no estúdio com o vice-diretor da UFSM, professor Giovanni Zabot, para nos contar como foram as matrículas através do Sistema Único de Seleção Universitária, o SISU. Quantos optaram pelos cursos que nós temos em Cachoeira do Sul, entre outros contatos que nós vamos fazer. Também vamos dar mais detalhes sobre os custos de contratação de cargos em comissão e de designação de funções gratificadas na Prefeitura. Os dados já começam a aparecer nesse primeiro mês da atual administração. Já há quase 60% das vagas disponíveis, que são 173, ocupadas, e quanto isso repercute em termos financeiros. Também vamos lembrar, infelizmente, os 12 anos da tragédia da Boate Kiss, que provocou 242 mortes, 636 feridos diretamente e um número incalculável de amigos, familiares, de cidadãos e cidadãs que se compadecem até hoje dessa tragédia acontecida em Santa Maria no dia 27 de janeiro de 2013. Também vamos dar uma olhada na pauta da sessão da Câmara de Vereadores de hoje. Eu anotei rapidamente 50 requerimentos, pedidos de informação e indicações. Vamos passar os olhos, ver o que pelo menos uma amostragem do que os vereadores e vereadoras estão pensando em tratar na tarde de hoje. A sessão começa às 14 horas. Também vamos repercutir um pouco mais as duas entrevistas que o ex-gerente da Corsã, Eurildo Dassi, deu aqui na Vale FM, primeiro no Vale Informação de manhã, depois à tarde, às 18 horas, lá no Conexão 99 com a Dalcira, e o que ele falou nos deu várias informações que são raras em termos de como é que funciona uma empresa privada de saneamento. Também, hoje não, depois de amanhã tem leilão de um imóvel no bairro Nossa Senhora de Fátima, que é do Estado. O Estado tem feito sucessivas rodadas de leilões de bens que não vão utilizar e que oferecem para quem quiser comprar. Então, Cachoeira do Sul será um dos municípios que terá um imóvel pelo menos, leiloado pelo Estado do Rio Grande do Sul. E já que eu falei de Estado, o vice-governador está nos Estados Unidos, o Gabriel Souza. Ele viajou na sexta-feira, sábado, né, no sábado, eu acho. Ele viajou, eu acho que no sábado, e depois eu confiro aqui, e ele está fazendo visitas a órgãos de prevenção de acidentes climáticos, enfim, eventos extraordinários. Vamos ver se o vice-governador trata também da questão dos imigrantes brasileiros que estão sendo deportados, né? Podia dar uma conversada lá com as autoridades sobre a maneira com que estão tratando os deportados, ou seja, os imigrantes ilegais de qualquer país. Eu acredito que não são todos, mas pelo menos aqui da Latinoamérica, né? Os colombianos aí têm uma crise diplomática com os Estados Unidos, e o Brasil muito próximo disso, né? Mas não tão agudamente, porque os deportados brasileiros vieram algemados como se criminosos fossem. E o dólar fechou sexta-feira a R$ 5,91. Quem diria, né? O pessoal apostava que o dólar não cairia nunca mais de R$ 6 em termos de patamar, mas não é algo que nós estamos vendo já nessa finaleira do mês de janeiro. Previsão do tempo, são 7h09. Vamos ver o que nos diz aqui. A previsão do tempo para essa segunda-feira é de sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A temperatura vai chegar de novo a 31 graus nessa segunda. Na terça-feira, sol e... Mande mensagens, denúncias, comentários,
perguntas para os nossos convidados, enfim, fique à vontade para participar aqui do Vale Informação e do jornalismo da Rádio Vale. Hoje, segunda-feira, 27 de janeiro, estamos abrindo a semana número 4 do ano e a última semana do mês de janeiro. O calendário nos marca que hoje é Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Também é Dia do Orador e celebramos Santa Ângela Mérice. Conferindo as manchetes do dia, o portal O Correio, faltam menos de 2 meses, coordenador-geral da Expoagro Afubra avalia preparativos. Folha de São Paulo, brasileiros recebem mais de 1 bilhão de chamadas indesejáveis todo mês. Eu acho que eu e o Tonés estamos nesse grupo aí. O que toca o celular, eu tenho que manter o celular sempre ligado, inclusive fim de semana, por causa da força do trabalho que somos jornalistas e trabalhamos aqui na Rádio Vale. Só que aí se torna realmente muito difícil, porque se vende de tudo, desde telefonia, nós já temos pacote de telefonia, internet, crédito bancário, cartão de crédito e eu não sei mais o que. É o verdadeiro camelódromo eletrônico. Olha, Tomás, se me permite aí sobre isso, o meu telefone não toca para isso. Meu telefone toca para me dar golpe. É só golpe, dizendo que é o banco tal, A, B, C, uma gravação eletrônica, perguntando se eu realmente fiz um Pix, ou eu fiz um pagamento, ou eu autorizei alguma coisa, em bancos que eu não tenho conta. Né? Então, é impressionante. É impressionante. E eu ainda sou do tempo do telefone fixo, eu tenho em casa. Já foi pior. Aí sim, nesse é sempre querendo me vender alguma coisa. Quer dizer, aquela preocupação que eu tinha no passado, e bota passado nisso, de tocou o telefone, vou ver, pode ser uma coisa urgente, desapareceu. Porque em cada 10 chamadas, 9,5 é alguma questão comercial ou não tem nada a ver comigo. É uma central ligando aleatoriamente para o número. Sexta-feira eu tive que fazer algo meio radical. Peguei meu celular, fiz uma faxina nele, porque senão ele não... É muita coisa, muito material. Tem que tirar algumas coisas para ele funcionar melhor. E aí eu peguei e tranquei. Agora é o seguinte, não entra mais ligação, aparece ali o registro para não tocar. Eu tive que tomar essa coisa radical, Toné, porque senão realmente não dá. E é os horários mais impróprios, né? Além de tudo, é os horários mais engraçados que eles ligam. Folha de São Paulo, então essa foi a manchete aí das chamadas indevidas dos celulares. Mas vamos adiante. O Estadão, Colômbia rejeita voos militares com deportados, Trump retalha. O Globo, deportações abre a primeira crise de Trump com a América Latina. 0 Hora, brasileiros relatam maus tratos em voo de deportação dos Estados Unidos. Itamaraty cobra explicações. Diário Gaúcho, Borré decide para o Inter e goleada em 45 minutos, aí a vitória de Grêmio Inter contra a Juventude Caxias nesse final de semana. Manchete do Jornal Sul de Porto Alegre, Mauro Cid inclui Michele e Eduardo Bolsonaro no grupo de radicais que queriam dar o golpe de Estado. Correio do Povo, o voo de deportações dos Estados Unidos abre crise diplomática com a América Latina. Correio Brasiliense, Brasil e Colômbia protestam contra deportações de Trump. Estado de Minas, voo dos deportados, denúncia de agressão e tensão diplomática. Folha de Pernambuco, material escolar, dicas de última hora. E à tarde de Salvador, Bahia, reaproveitamento de usados reduzem até 50% o custo do material escolar, Toné. 7h15, Portal O Correio também traz um texto sobre a contratação de cargos em comissão na Prefeitura e a designação de funcionários estáveis em funções gratificadas. Quando a pessoa não é concursada, ela é CC,
quando ela é concursada, ela é FG. Existe uma diferença entre o valor que recebe um CC e um FG. Um CC, vamos dizer hipoteticamente, ganha 1.000, tá? E o FG ganha 800, ou seja, 20% menos. Só que não, se nós olharmos a questão previdenciária. Nessa matéria que está no portal O Correio, tem inclusive a lista dos 97 nomes que foram divulgados até às 17 horas do dia 24. Então, lá na sexta-feira, no finalzinho da tarde, mais nomeações do que é normal. Estas últimas já dentro da lei de cargos e salários, que foi parcialmente alterada pelo projeto de lei enviado com urgência para a Câmara de Vereadores e aprovado por 10 vereadores a 5, no último dia 13 e publicado no dia 15. Então, desde o dia 15, vale os novos cargos com as novas nomenclaturas de CCs e FGs e extinção daqueles mais baixos. Desses 97 cargos entre CCs e FGs, pelo meu levantamento, nós temos 40 CCs e 57 FGs. Aí, antigamente, Tomás, quando se nomeava como chefe em algum setor um FG, se dizia que havia uma economia, porque o valor do FG, tendo em vista que o servidor já tem uma base, já tem um ganho, o FG é um extra. Entende? Então, como o valor do FG é 80% que ganharia um CC, a prefeitura gastaria menos colocando funcionários em chefias e não chamando gente de fora do quadro. Isto já há algum tempo não é mais verdade. Sabe por quê? Porque a alíquota da Previdência Municipal, do FAPES, está tão alta que supera em muito o valor do INSS. A prefeitura, na parte patronal, tem que pagar 20% de INSS sobre o que ele paga para os CCs, cargos em comissão. E sobre os FGs, a alíquota está em torno agora, com a suplementar e a normal, está em 66%. Então, olha, sai muito mais caro para a prefeitura em termos financeiros, não estou falando em termos administrativos, ter um FG na chefia do que um CC. Em números gerais, resumindo aqui, a prefeitura estaria hoje, neste momento, com um comprometimento com os valores de cargos em comissão e funções gratificadas de R$ 304 mil, acrescidos das verbas previdenciárias patronais, esse valor chegaria a R$ 435 mil por mês. Por mês até agora. O que significa isso? Isso impacta diretamente o peso da folha na receita corrente líquida. Vou lembrar que o último levantamento que foi feito, isso vai ser atualizado agora, o impacto estava em 51% para um máximo de 54%. Essa é a grande preocupação dos administradores. E lembrando que, fatalmente, agora, na virada do mês, começarão as conversas referentes à reposição, pelo menos da inflação, para os salários básicos da prefeitura, especialmente para o quadro geral, e ainda a questão do piso do magistério. Então, tudo isso tem que estar equacionado com a questão da lei de responsabilidade fiscal. O prefeito, por mais que ele queira ser bonzinho e dar um reajuste que pelo menos cubra a inflação, e quem sabe mais um pouquinho, ele está limitado à lei de responsabilidade fiscal. Ele, se fizer isso sem olhar os números, ele pode e será seguramente apontado pelo Tribunal de Contas, e isso tem desdobramento para a execução fiscal. 7h20. Vamos aos patrocinadores e já voltamos. É bom estar com você. Rádio Vale.
Este mês, a Ótica e Joias Zani está com a Promosol, uma campanha com descontos nos óculos solar a partir de R$ 89,00 e de grau a partir de R$ 249. São diversos modelos feminino, masculino e infantil. Toda a linha de óculos solar e grau com 10% de desconto. Tudo em até 10 vezes no cartão de créditos, sem juros e 20% de desconto à vista. A Ótica e Joias Zani fica na Saldanha Marinho, 1411. Fone 99308-7218. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Frangos Nicolini e produtos alimentícios, bebidas, vinho da Serra Gaúcha, produtos coloniais, capelete, tortei e todos os cortes de frango com ou sem tempero. Aceita encomendas de frango para festas, casamentos e aniversários. Aos sábados e domingos, frango assado sob encomenda. Frangos Nicolini, Rua Pinheiro Machado, 1911, fone 3722-2265 e Avenida Brasil 1443, fone 3722-4802. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 7h23, 21 graus a temperatura. Muito bem. As informações que chegam aqui de manhã e que ela aborda à tarde. Está conosco, para nossa satisfação, ficamos muito satisfeitos aqui, pela primeira vez nesse programa, a secretária do Meio Ambiente, que é a titular atual, depois vai ser adjunta, porque o André vem aí, né? A Pamela Gessler. A Pamela veio provocado por nós para estar aqui, para falar preliminarmente, inicialmente, sobre essa ideia de fazer um grande movimento para tentar que pessoas adotem, sejam tutores, especialmente dos cães que estão no Centro Municipal de Proteção Animal, o SEMPRA, lá em Três Vendas. Pamela, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje e agradeço o espaço. E aí, o que vocês estão pensando? Vocês acham que podem fazer um grande movimento para sensibilizar as pessoas a fazerem adoção responsável dos animais? Sim, bem lembrado. Sim, nós acreditamos que a população clama, inclusive, por uma posição da Prefeitura Municipal. Nós iniciamos agora um grande projeto, então eu gostaria de aproveitar um momento para deixar bem claro que essa feira de adoção que irá acontecer agora sábado, dia 1º, ela faz parte de um grande projeto, tá? Que nós estamos ainda em desenvolvimento. E a adoção é dos componentes desse projeto. Mas por que a gente precisou já iniciar com a adoção, né, focando, clamando para a população participar e mesmo quem não possa adotar, que conheça, né, como funciona o SEMPRA, e porque a população de animais é altíssima lá no SEMPRA também. Então nós estamos assim com uma situação de infraestrutura necessitando urgentemente de mudanças. E a ideia é começar, então, já trabalhando com a adoção dos animais para a gente conseguir fazer as mudanças, melhorias necessárias lá no SEMPRA. Então, a ordem de trabalho, ela seria, os animais estão no SEMPRA, passam para o DVS e, então, para a adoção. Por isso, o evento do dia 1º vai acontecer aqui no DVS. Bom, então vamos por partes. O DVS seria aquela unidade lá próximo da Feira Rosa que está desativado. Isso. Que a enchente botou água no teto e então se utilizaria
Para quem vai pela Conde de Porto Alegre, passa o portão da Fenarroz, passa a Esperanto, que é a rua que tem ali, e aí logo em seguida à direita é o DVS, Departamento de Vigilância em Saúde. Isso. Tá? Antigo DVA, né? Mas é o DVS. Então vocês vão deslocar alguns animais para lá. Na verdade, os animais já existem animais lá. Sim, né? mas vocês trariam... Hoje em dia temos, se eu não me engano, 23 animais lá. Qual a diferença desses animais? Nós temos parceria com uma ONG que faz toda a questão de sociabilização desses animais. Eles estão... Bom dia, secretária. Só para o nosso ouvinte entender, esses animais são cachorros. Cachorros. Todos. Cachorros, Então, sim. Gatos não. Não. Estamos Somente falando só de cachorros. cachorros. Isso. Eles passam por... todos estão castrados, chipados, mas tem esse trabalho muito importante que a ONG AME realiza, que é o passeio em guia com eles, para se acostumarem com a presença humana. Então, nós estamos trabalhando nesse fluxo, digamos assim, para que a gente possa, assim que adotar esses do DVS, que já estão mais acostumados, a gente possa trazendo os do SEMPRA. Então, seria mais um fluxo de trabalho e por isso nós iniciaremos lá no sábado. Pretendemos que todos, nosso sonho, né, que todos pudessem encontrar um lar já nesse dia, no sábado, para que a gente possa trazer alguns que estão no SEMPRA para lá, para receberem esse mesmo treinamento. Pamela, falasse aí de... Essas ações são para propiciar melhorias lá no SEMPRA. Sim. Mas, também, né? Mas o ideal é que o SEMPRA nem existisse. Sim, né? Sim. Lá deveria ser, na verdade, um local de passagem, né? Onde a gente acolheria os animais, trataria, buscaria os donos, né? Na verdade, já é realizada essa investigação, digamos assim, procurando o dono. Mas como muitos animais ainda não possuem chip também no município, fica muitas vezes difícil de identificar o proprietário e eles acabam permanecendo lá até alguma família adotar. Esses cães todos são da rua? Que estão no... Tanto no SEMPRA quanto no DVS? Não, eles são retirados também, muitas vezes, em casos de denúncia de violência. De maus tratos ao bicho. Isso. E tem algum que veio da enchente, que ficou perdido? Eu acredito que tenha, assim, eu não acredito que tenha. Não sei se perdido, né? Mas o que aconteceu é que muitas vezes o próprio dono não foi muito atrás também. Lá no SEMPRA tem gatos ou só cães? Atualmente só cães. Só cães. Só cães. Nós temos... Para quem... Desculpe, estou atrapalhando o diálogo de vocês aqui. Eu fiquei curioso aqui. Porque aí nós ficamos falando DVS. DVS é um departamento da saúde, né? Mas eu estou vendo que, obviamente, a prefeitura, em muitos aspectos, funciona um colaborando com o outro. Mas eu fiquei me perguntando, por que os animais, os pets abandonados, né, acabaram no meio ambiente? É o melhor local, em termos administrativos, para cuidar deles? Cada município tem a sua estrutura, né? Eu já trabalhei em município que a questão animal ficava com o Departamento de Vigilância Sanitária. Que era assim, Cachoeira. Eu não sei quando é que mudou aqui para o meio ambiente. Eu acredito que deve ter sido nos últimos 2 ou 3 administrações. Acredito que sim. Assim, a vigilância sanitária ainda tem um importante papel. Eles trabalham com os animais, né, nas zoonoses. Então, animais com raiva, mordidas. Até essa semana aconteceu um caso. Um animal, um cão, mordeu uma pessoa e quem tratou foi a equipe de zoonoses. Então, acontece essa parceria sim. Inclusive, a nossa ideia é, futuramente, encontrar um local mais próximo à cidade do SEMPRA, um novo SEMPRA, e principalmente para poder trazer a população para perto e seguir também com essa parceria entre secretarias. A gente está trabalhando muito forte, então não vejo problema em a pasta estar com o meio ambiente, desde que a gente tenha essa comunicação entre secretarias, que está acontecendo e por enquanto tá ok de se trabalhar assim. Tá. Eu fiz um pouco a pergunta, porque obviamente recentemente houve
uma votação na Câmara de uma proposta foi chamada de mini reforma administrativa, mas na verdade foi uma mudança não tão pequena assim no organograma, agora se vai para as questões do quadro geral, aí bem mais amplo, mas às vezes esse seria um momento para repensar, vai para onde? Aí a gente viu, o turismo estava junto com o desporto, veio para a indústria e comércio, que é onde ele estava há 4 anos atrás. E assim, sucessivamente, se faz alterações, se adapta à época de hoje. As coisas mudam, elas não têm que ser estáveis. Eu apenas curioso que pudesse, de repente, haver algum pensamento relativo a isso, a especialização nessa área, porque não me parece que em curto prazo se resolva o problema. Nós vivemos a questão dos animais abandonados pelos seus, que não são chamados mais donos, de tutores, né? A gente tem que cuidar até com as palavras, né? Até para que não dê essa conotação de empoderamento, eu posso tudo, com o animal não pode. Tem que cuidar da melhor maneira possível. Mas no passado, para quem tem mais idade como eu, Pamela, havia muito mais animais de rua do que hoje. O pessoal, tem animal de rua. Não é, olha, eu não sei se é 10% do que havia no passado. O passado era totalmente sem controle. Eu sou do tempo da carrocinha, ou seja, da captura dos animais na rua. Eu conheci em Porto Alegre, ouvi falar, mas eu morava em Porto Alegre, a decana, a primeira protetora dos animais, a dona Palmira Gobi, que é um nome da história de Porto Alegre e da história da defesa animal. Inclusive, ela era muito rígida com a questão dos cavalos, coisas assim, né? Ela não admitia que os carroceiros, e tinham muitos em Porto Alegre, espancassem os cavalos. Ele dizia assim, animal é o dono desse animal. Esse animal não é animal, animal é ele. Então, vale um dia, se a senhora que está me ouvindo aí, pesquisar, deve ter na internet, eu não pesquisei, o nome dessa pessoa, Palmira Gobi, primeira defensora dos direitos dos animais. Que hoje é nome de rua no bairro Navegantes, em Porto Alegre. Então, continuamos aqui com a secretária do Meio Ambiente, Pamela Gessler, que está gentilmente abrindo espaço nesta segunda-feira, início de semana, nesse primeiro mês de governo. A gente sabe que é muito atribulado. O prefeito Leandro Balardim se notabilizou até agora por uma jornada de trabalho sobre-humana, eu diria. Tomara que ele revise esse ritmo, até em benefício da sua saúde. O prefeito é um homem de 50 anos, de meia idade, portanto, então ele também tem limites físicos e mentais, então eu espero que ele dê uma arrefecida, mas também pensando na sua equipe, porque a equipe também tem família, tem compromissos externos, e ninguém, eu pelo menos, né, como cidadão, está exigindo nenhum esforço sobre-humano. Estamos exigindo dedicação, mas cada um de nós tem as suas capacidades. Mas a Pamela abriu espaço, veio cedo, está aqui conosco, nos falando sobre essa questão animal, mas o meio ambiente é muito mais do que isso. Sim, eu até, se eu puder concluir só a questão da organização, né, das pastas, acredito que também possa estar na nossa secretaria pela questão da fiscalização, né? Nós temos os fiscais ambientais, então a questão animal, ela, como eu comentei antes, envolve diversos fatores. Temos agora, a adoção seria lá na ponta, a última etapa, né? Mas nós temos os fiscais, nós temos uma médica veterinária que recebe as denúncias, vai em loco conferir, então tem um auxílio muito importante da Brigada Militar, da Patran, que acompanha. Esse final de semana mesmo eles estiveram em 2 locais denunciados, então tem toda uma infraestrutura, né? Adquirir chips, adquirir medicamentos. Agora nós estamos atrás de conveniar clínicas veterinárias. Então tem um mundo, né, por trás desse trabalho. E a secretaria, como bem colocastes, ela não tem só a questão animal, né? Nós trabalhamos com assuntos bem diversos, até temos a arborização urbana,
gerenciamento dos resíduos sólidos do município, o zoológico, então são diversas pastas, mas tudo se comunica lá dentro e a gente tem esse respaldo das outras secretarias também, que nos auxiliam bastante. A comunicação entre os secretários também está muito boa, a gente consegue uma cooperação. E eu acredito que é assim que deva ser, porque a gente acaba trabalhando global, o trânsito precisa que a gente coopere com a questão de animais soltos nas ruas, enfim, é uma rede, né, e a gente precisa de uma rede de apoio mesmo. Pois é, secretária Pâmela, agora tu tocaste num assunto, um ouvinte falando aqui exatamente o problema dos cavalos nas ruas, principalmente lá pro lado da volta da Charqueada, para o lado da Granol. Porque esse dia tinha, parece que 5 cavalos lá pro lado da Granol soltos. Sim. Nós estamos recebendo muitas solicitações de animais soltos, principalmente os cavalos, tentando identificar os responsáveis. Essa denúncia ela chega sempre dos cavalos via Brigada Militar, que aciona o responsável lá do SEMPRA. Então, eles tentam identificar o dono, se necessário notificar, porque esses animais não podem, né, ficar soltos em via. Eles são recolhidos para o SEMPRA no 300? Não, nem sempre são recolhidos, né? Só quando existe a necessidade. A primeira etapa é de procurar o dono e ver a situação do animal. Ontem, por exemplo, o animal não precisou ser recolhido, mas aí houve uma notificação por parte da brigada e da fiscalização ambiental, em que o dono se comprometeu a buscar atendimento veterinário, a manter o animal sob a sua guarda ali dentro da sua propriedade. Então, nem sempre a gente recolhe, até porque não temos capacidade física, estrutura para receber todos os animais que encontrarmos em via pública. E o que pode ser feito caso o proprietário não cumpra o acordo firmado e daqui a pouco, de novo, o mesmo cavalo apareça na avenida? Aí vai para as vias, a gente trabalha com a questão administrativa, mas também é criminal. Então o processo pode seguir criminalmente. Ele vai responder, além de administrativamente, criminalmente também. Sobre meio ambiente, um item importante é a questão do licenciamento. Sempre tem uma história, o meio ambiente trava o desenvolvimento porque fica exigindo coisas e demais dos empreendedores, etc, etc, etc. Nós sabemos que no estado do Rio Grande do Sul houve uma mudança significativa nos últimos tempos, nas normas ambientais, com autolicenciamento, com uma série de questões aí envolvendo o Estado, não o município. O município tem uma delegação limitada, envolvendo o Estado, etc. Essa legislação, em parte, já foi, inclusive, considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, essa história do eu digo que eu não poluo e todo mundo tem que aceitar, não é bem assim, porque depois o meio ambiente tem que ir lá fiscalizar e constata que a pessoa não está cumprindo norma nenhuma, e aí depois que a empresa está aberta, fechar, gera empregos, não sei o quê, é um estresse social enorme. Como está essa questão, o departamento e esses processos no meio ambiente de Cachoeira? Nós temos um departamento bem organizado em relação ao licenciamento ambiental. Nós temos atualmente um licenciador habilitado para emitir as licenças, mas temos mais 2 técnicos que emitem pareceres, laudos. Então, o processo ele segue a legislação, não trabalhamos ali com atalhos, tá? Então, tem que seguir a legislação. O que a gente auxilia, que a gente está à disposição. Inclusive, muitas pessoas nos perguntam, nos questionam até questões técnicas do procedimento. Podem mandar e-mail, tem atendimento. Então, por enquanto, o atendimento está acontecendo nas terças-feiras, ali na secretaria, mas a gente pretende também abrir ou mais um dia, enfim, a gente ainda não organizou os horários de atendimento, mas estamos à disposição. Geralmente os técnicos que representam as empresas já também conhecem o caminho do licenciamento, mas o que eu posso te passar hoje é que eu acompanho, né, alguns processos até para entender como anda o andamento, e algumas coisas a gente pode sim tentar
agilizar no sentido de mais pessoas atendendo o processo de licenciamento, mas não de pular etapas. Tá? O licenciamento, eu falei de empresas, mas envolve, por exemplo, a construção civil, loteamentos, né? Para a construção de casas ou edifícios, seja o que for, moradias. Também passa pelo meio ambiente. Tem que ver o impacto disso, tem que ver a supressão de vegetação, tem que ver limitações de área a ser construída, né, respeitando o Código de Postura do município. Então, realmente são muitas legislações, não são só legislações voltadas ao meio ambiente que envolvem os empreendimentos. Sim, tem a lei de parcelamento de solo, então a pasta geralmente chega via planejamento. Então, o meio ambiente ele atende uma das etapas do processo de parcelamento de solo. Então, nós, como comentei antes, nós trabalhamos em parceria com as outras secretarias, porque, por exemplo, um loteamento é impossível passar só pela nossa secretaria. Tem toda a questão de rede de abastecimento, de tratamento de efluentes, da própria infraestrutura, né, calçamento, enfim. Nós atendemos uma parcela desse processo, digamos assim. Pessoal, está tudo ok, eu sei que estão formando as equipes, mas já conseguiu ajeitar o básico para o funcionamento? A gente até comenta assim, eu sei que todos estão ansiosos por várias respostas já, né? Mas nós ainda estamos em alguns setores organizando equipe, porque tem pessoas de férias, de licença, então a gente também tem que esperar o pessoal voltar, muitas vezes, das férias, para a gente ter tem alguns servidores que não tivemos contato ainda, nem conhecemos. Então, houve a transição final do ano, que já nos deu uma boa oportunidade de compreender o funcionamento, mas ainda precisamos estruturar a questão de equipe muito em função de época de férias. Muito bem. Secretária... Toné, antes, duas questões aqui para a Pâmela. Primeiro, nosso ouvinte Gastão Aertes parabeniza você e a equipe aí da Secretaria. Só vou te pedir que tu reforce qual é o número de denúncias de animais soltos ou maus tratos aos animais. Qual seria o número? É o 190 da Brigada, é isso? Sim, pode ser diretamente com a Brigada e eles entram em contato com o nosso setor, porque tá? Aí é 24 horas. Sim, nós estamos ainda com problema com o telefone na secretaria, tá? Mas eu vou te passar aqui, eu estou olhando aqui a minha colinha, um e-mail, tá? A gente, assim, pede que a população se habitue a enviar as solicitações de seja qual for, por e-mail, porque aí fica registrado, tem o endereço certinho, né? Não, às vezes o pessoal liga e na hora a gente não consegue entender bem onde, às vezes o pessoal tá um pouco nervoso. Se for urgência, Brigada Militar. Mas se for, tem um vizinho lá que tem um cachorro que, né, não apareceu mais, eu vou passar o e-mail, tá? É sempra, com C, @Cachoeira do Sul, RS, tudo junto, Cachoeira do Sul RS.gov.br. Esse e-mail é direto lá do departamento, quem abre é a nossa médica veterinária, então por lá a gente consegue dar um retorno. E a segunda questão eu vou pedir que tu reforce para os nossos ouvintes, então é sábado agora que vem, isso, dia 1º de fevereiro, de que horário ao horário? Das 9 ao meio-dia. Tá? Só de manhã. Isso, só na parte da manhã, principalmente por causa do calor, né? Então, no DVS. E o que o interessada precisa levar lá no DVS para adotar um cachorro? Precisa ser maior de 18 anos, levar um comprovante de endereço, porque depois da adoção é feita uma, digamos, fiscalização, mas no bom sentido, dessa adoção. Então, é uma parceria com a ONG. A ONG realiza também essa visita ao local, por isso a gente pede o comprovante de endereço e RG e CPF. Tá? Então, lá na hora é preenchida a ficha de cadastro dessa adoção
São quantos bichinhos lá para adoção sábado? Estarão no sábado disponíveis 30 cães. 30 cães. 30 cães. Machos, fêmeas de todas as idades? Filhotes, acredito que a gente não vai ter por causa da castração. Tá. Eu ainda não sei direito. Talvez tenha alguma coisa de filhote. É que o que acontece? Até o pessoal nos questiona bastante. Tá, mas por que já não entregam castrado? Os filhotes precisam... precisa ter a idade para castração. Então, quem já quiser levar o animal castrado, a gente indica que seja um pouquinho maior. Antes do primeiro cio, aí tem que fazer a castração. Aí tudo bem, aí funciona. Tá, mas contamos com a presença de todos, vocês estão super convidados também. Eu espero que a gente consiga sensibilizar, mobilizar a população. É o primeiro evento, tá? Então, vai ser mais um lançamento da ideia, de a gente se colocar lá também à disposição, em atender as dúvidas. As ONGs também estarão presentes, então acho que vai ser um momento importante. Secretária Pâmela, eu não quero em nenhum momento desestimular quem quer que seja a adotar um animal. Vida inteira nós tivemos animais em casa, recentemente perdemos um, ainda continuamos com uma cadela ainda, com 10 anos de idade. Mas eu quero dizer que tem que ter responsabilidade. Sim. O animal, quando eu era guri, animal que chegava a 5 anos era muito, porque a gente não sabia que precisava de tanta vacina, de tanto cuidado com alimentação, com água potável, etc, etc. Então, ao longo do tempo, isso foi se aperfeiçoando. Então, os animais hoje, de forma relativamente comum, vivem 15 anos, alguns 20 anos. Então, se assume um compromisso de longo prazo, de alimentação, de cuidado. E a parte final da vida dos cães, e gatos também, mas vamos ficar nos cães, é tão difícil quanto do ser humano. Sim. Eles adoecem, eles têm câncer, eles precisam de cuidados, os cuidados não são baratos, né? Não tem uma previdência canina, vamos dizer assim, mas eu recomendo que as pessoas pensem bem, para que não haja aquele arrependimento e quem, no final, secretária Pâmela, faz sofrer seja o animal. Sim, sem dúvida, é importantíssimo abordar esse tema, porque a gente sabe que às vezes ali na emoção, na hora da emoção, principalmente crianças, né, em relação a filhotes, se empolgam em adotar um animal e a gente, né, quer muito que isso aconteça, mas ótimo, muito bem colocado, com responsabilidade, porque senão esse animal vai acabar retornando e muitas vezes traumatizado, né, tendo sofrido, não é a ideia. Então, com certeza, esse evento é para adoção, mas a adoção responsável, consciente. Tá bem? Secretária Pâmela Gessler, secretária do Meio Ambiente, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. E a Rádio Vale fica à disposição, um canal de comunicação, não só pela frequência 99.1, mas através das mídias sociais, que a gente sabe que tem um amplo espectro aí de atingir as pessoas, né? Que precisar, manda o WhatsApp aqui e nós divulgaremos com todo prazer. Certo, muito obrigada, um prazer conhecê-los e com certeza precisaremos sempre da colaboração de vocês e aguardamos os ouvintes que quiserem fazer a adoção de um bichinho, um companheiro aí para anos, né, a Fiel, que a gente gosta muito e incentiva quem puder e ter essa vontade no sábado, dia 9, então, no DVS, certo? Okay. Agora, 7h51. Vamos os patrocinadores e depois nós vamos falar, entre outros assuntos, de ensino superior, de Universidade Federal de Santa Maria, de Campos Cachoeira. Já voltamos. Todos ligados aqui, Vale FM. Você sabia que a Elétrica é especializada em usinas solares de investimento? Venha até a nossa loja e fale com o Givago e entenda o porquê muitas pessoas investem em painéis solares. A Elétrica fica na Júlio de Castilhos 578. Fone 3723 7032. Vem pra A Elétrica, vem.
Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. 7h53, 22 graus a temperatura. Tomás Pereira, as vagas do Cine. Pois é, estamos abrindo aqui o informativo aqui da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, o Cine de Cachoeira do Sul. Então temos aqui, olha, as vagas disponíveis. Caixa, uma vaga, ensino médio completo, sempre com experiência. É interessante que todas as vagas, né, nós tínhamos conversado com o representante do Cine aqui de Cachoeira do Sul, há uma exigência de experiência comprovada ou não, além da própria formação aí, ensino médio, dependendo do cargo. Então, caixa, uma vaga, cuidador de idosos, uma vaga no turno da noite, disponibilidade de horário, auxiliar de açougue balconista, uma vaga, também com experiência comprovada, lavador de automóveis, uma vaga, trabalhador rural, uma vaga, tem que saber mexer com trator, trabalhador rural, experiência com trator e CNH-C, né? A C é aquela para dirigir caminhonete, caminhãozinho pequeno, é a C, né? Micro-ônibus. Mecânico de manutenção agrícola, tem que ter experiência na área, trabalhar no interior, eletricista automotivo, encanador industrial, caldeireiro industrial, mecânico de automóvel e costureira. Tudo, né, com experiência. Mais um trabalhador volante na agricultura, para trabalhar no interior, tem que ter carro próprio. Técnico de segurança do trabalho, experiência em construção civil, auxiliar de manutenção industrial, experiência em soldas, auxiliar operacional, carga e descarga, auxiliar de conservação de estradas, 5 vagas, operador de produção, caldeira, né, também com experiência, auxiliar de planejamento e controle de produção, uma vaga. O Cine fica na Júlio de Castilhos, 137, o telefone de contato é o 98154-3532, 98154-3532, Ronaldo Toné. Eu abri aqui, ó, o aplicativo que nos dá o boletim dos níveis de água nos rios do estado. Então procurei aqui a Ponte do Fandango, infelizmente os dados não foram atualizados até hoje. O último dado aqui é da manhã do dia 24. Então, está nos faltando aí os dados até agora. Não pegou ainda as chuvas que nós tivemos, né, no sábado. Né, então, sexta para sábado, né, e fica prejudicado. Mas o nível do Jacuí no dia 24 era 13 metros e 31 centímetros a jusante, ou seja, embaixo, no pé da barragem Ponte do Fandango. Um pouco mais alto que no dia anterior, que significa que deve ter chovido acima de Cachoeira e alguns afluentes contribuíram para essa pequena elevação
nós estamos aí em torno de 5 metros abaixo do nível normal e registrados na Ponte do Fandango apenas em 24 dias, como eu disse, faltando esses últimos 2 dias, 25 milímetros de chuva em apenas 2 datas, no dia 2 de janeiro e no dia 20 de janeiro, que choveu 5 milímetros ali. Mas, como a gente sabe, as chuvas de verão, elas podem ser extremamente intensas num lugar e 1 quilômetro de distância praticamente não chover nada. Então, nós estamos falando de dados naquele ponto da Ponte do Fandango. 7h56, também registrando aqui a visita nos Estados Unidos do vice-governador do estado, Gabriel Souza. A notícia fala sobre essa ida lá, que tem a ver com visitar locais onde haja atuação referente à prevenção de acidentes provocados pelo clima, seja o que for. Na matéria do Estado, fala que é um grupo de pessoas, né, que envolvendo aqui a área de defesa civil, acompanhando o vice-governador. Ele embarcou no sábado, rumo a Atlanta, nos Estados Unidos, para uma série de visitas a órgãos de prevenção de desastres e doenças também. A missão tem o objetivo de aprimorar protocolos de resposta e segurança após a tragédia climática ocorrida no ano passado no Rio Grande do Sul. Nesse final de semana, o grupo esteve na Flórida também, né? Provavelmente olhando a questão dos incêndios que estavam acontecendo. Quem está entre as agendas está a Agência Federal de Gestão de Emergência dos Estados Unidos e outros órgãos. Presença na comitiva, é isso que eu queria registrar aqui. O chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Luciano Boeira, o subchefe de Proteção e Defesa Civil, Coronel Santiago Soares Dias de Castro, o subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Douglas da Rosa Soares, subcomandante-geral dos Bombeiros Militares, Coronel Ricardo Matei Santos, a diretora do Departamento de Gestão dos Hospitais Públicos do Estado, Maria Letícia Iqueda, o diretor de Vigilância da Saúde Pública, Marcelo Valandro, a chefe adjunta de Divisão de Urgência e Emergência, Tatiane da Costa Lima, e assessores técnicos. Então, essa comitiva fica lá nos Estados Unidos até o dia 2 de fevereiro. E aí eu brinquei na abertura do programa, né? Tomara que o Gabriel Souza e a equipe lá, e a comitiva, dê uma conversada com os americanos e o pessoal melhore esta relação com os deportados brasileiros e latino-americanos, que é absolutamente inadmissível que as pessoas sejam deportadas, estão ilegais, não deveriam estar lá, tudo bem. Isso é uma discussão social, acontece no mundo inteiro. Agora, em princípio, ninguém é bandido. E então, algemar, né, de tratar como se fossem pessoas perigosas e que, portanto, precisam de uma vigilância e de uma contenção desse nível, aí é outra coisa. Aliás, quase que uma crise diplomática aí com a Colômbia. O Brasil não gostou de ver os brasileiros, na primeira leva, chegarem algemados. Mas, na Colômbia, o presidente colombiano nem queria receber os aviões americanos por causa disso. E aí, com aquela sutileza que parece característica do presidente Donald Trump, ele já usou a maior ferramenta que os Estados Unidos têm, que não é a ferramenta militar, embora tenha o maior poderio militar do planeta. Não, que é a econômica. Já imediatamente sobretaxou todas as mercadorias importadas da Colômbia em 25%. Ou seja, praticamente inviabilizando as exportações colombianas para os Estados Unidos. Então essa é a situação aí que aconteceu. Aí o presidente colombiano, que no primeiro momento se insurgiu contra isso, o Gustavo Petro, já aceitou que os colombianos viessem em aviões militares americanos, né, e o meio termo parece ter
sido resolvido, mas na base da truculência. Insisto, e talvez o senhor, a senhora tenha esse mesmo pensamento. A gente lamenta que um irmão, uma irmã nossa precise sair do país para buscar uma situação melhor. Eu acho que isso, num certo aspecto, Tomás, é vergonhoso para nós. Agora... eu me sinto envergonhado que um brasileiro, uma brasileira precise sair do Brasil para se considerar minimamente em condições de ter uma vida digna, de ter um ganho ou de ascensão profissional, seja o que for. Eu acho lamentável que um Brasil continental não ofereça essas condições. Mas isso acontece no mundo inteiro. As pessoas buscarem novos caminhos, novas fronteiras, novos países. Mas os países, como o nosso, como os Estados Unidos, como a maioria dos países latino-americanos, que são formados de imigrantes, discriminar o imigrante ou tratar o imigrante como se criminoso fosse, realmente é lamentável. Eu acho que é um retrocesso. Para o nosso ouvinte entender, que o Toné estava explicando, esses brasileiros, eles foram algemados não só as mãos, eles foram algemados os pés também. Só que não foi só para entrar no avião. Eles foram colocados nas poltronas do avião, e durante toda a viagem eles permaneceram sentados e algemados os pés e as mãos, durante todo o voo. E a outra questão, que era um avião que não funcionava direito o sistema de ventilação e ar-condicionado. Então, essa é a forma com que os deportados foram tratados. Viajaram, não sei quantas horas, algemados os pés e as mãos dentro da poltrona. Agora, para um país que tem uma prisão chamada Guantánamo, onde não existe nada lá, não existe lei, não existe justiça, não existe direito, não existe absolutamente nada. Bom, os americanos não estão nem um pouco preocupados, eles apoiam a existência de Guantánamo, só que daí é aquela coisa, né, Toné? Eu já disse, amor com amor se paga. Então é o seguinte, quando os americanos estiverem por aí e começarem a achar que são os reis da cocada, é começar a dar o mesmo tratamento, mesma coisa. Se oferece chimarrão e cafezinho para o convidado que chega em casa, mas o convidado chega dando patada para tudo que é lado, então se pega o relho e se sai de relho e bota para fora. Pois é, mas aí é aquela história, né? Se levantar a voz tem que garantir a palavra, né? O presidente colombiano Gustavo Petro chegou em determinado momento, quando se insurgiu, quando o tratamento que os exportados colombianos retornados para o país, né, expatriados, desculpe, ele disse que havia em torno de 15 mil norte-americanos irregulares na Colômbia. Sim, e daí vai mandar para os Estados Unidos os irregulares? Deveria. Não vai mandar. Mas deveria. Não vai mandar. Imagina. Bom, cancela o visto do pessoal, e saiam. E manda numa sucata, vai num teco-teco até os Estados Unidos. Mas não vai mandar porque ninguém peita a potência Estados Unidos. 8h04, está ouvindo essa nossa conversa, que são só opiniões, e o senhor, a senhora que está aí, tem todo o direito de discordar, entende, de criticar, e aliás o 2023 1397, nosso WhatsApp está à disposição, nós não somos, longe disso, não somos donos da verdade. Está conosco o professor Giovanni Leone, Zabot, a pronúncia? Zabot. Então, Giovanni Zabot, vice-diretor da UFSM Campus de Cachoeira, e que vem conversar conosco sobre as matrículas através do SISU, Sistema Único de Seleção Universitária, mas que a gente já sabe, o sistema, como estava previsto, não confirmou até agora as matrículas para o campus. Saiu agora. E eu estou justamente procurando, não sei se o professor está sendo mais rápido do que eu aqui. Achou, professor? Já achou. Tá. Então, tudo que eu estava dizendo, em questão de segundos, já mudou. Professor Giovanni, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Vale FM, bom dia Toné, bom dia Tomás. Quando cheguei aqui comentava que o resultado era para ser divulgado na data de ontem, foi adiado
e até o começo da manhã não tínhamos, mas há poucos minutos acessei agora e temos esses resultados, porém ainda eles não estão estratificados para a Cachoeira do Sul. Então nós temos os números, porém eles não estão desmembrados para cada curso. Eu estava dando uma olhada, num primeiro momento nós temos um bom preenchimento de vagas para ambos os cursos aqui de Cachoeira do Sul, mas ainda não consegui fazer esse quantitativo de números de inscritos para o via processo seletivo SISU. Só para alertar aqui que nós estamos ao vivo, né? Então as coisas acontecem através da internet de forma muito rápida. Eu estou vendo aqui o professor Giovanni manipulando o seu telefone celular, uma lista comprida com letrinhas muito, muito miúdas, né, de que devem ser já as opções para cá. A expectativa da universidade. Processos químicos, teatro e ciências sociais, professor. Que é isso? Que é o que eu estou vendo aqui, seriam as vagas, né? Na verdade, saiu toda a lista da Universidade Federal de Santa Maria, para todos os cursos da instituição. Como sai uma lista, como o Toneca estava comentando, sai uma lista completa, são cerca de 3.265 inscritos, eles não são desmembrados por parte. Então vem Cachoeira do Sul, como nós temos cotas, como nós temos ampla concorrência e nós temos 5 cursos, então vem aos poucos identificando o que é Cachoeira do Sul, o que é Santa Maria, o que é Palmeira das Missões, o que é Frederico Westphalen. Então nós não temos isso separado exatamente Cachoeira do Sul. Tem Cachoeira do Sul, mas aos pouquinhos. Então o que eu observo tem as cotas para engenharia elétrica, por exemplo, depois tem ampla concorrência para engenharia elétrica, só que em momentos separados. Vocês vão ter que compatibilizar isso num sistema para poder depois... Exatamente. É possível, é bem fácil fazer isso no sistema, mas leva um certo tempinho para fazer. Então eu já queria ter trazido essas informações detalhadas na data de hoje, com a previsão da divulgação do resultado ontem. Porém, esse resultado saiu há poucos minutos, não consegui trazer isso exatamente nesse momento olhando. A Universidade Campus Cachoeira, ela se estruturou para receber quantos alunos? Hoje nós temos nós tínhamos uma previsão de termos cerca de 1.900 estudantes no campus. A universidade, então, está estruturada para receber um quantitativo próximo disso. Porém, nós não temos esse quantitativo de alunos em face de diversas opções sociais, cenário atual também. E via ingresso do sistema SISU, são 238 vagas que nós temos para este ingresso, para este ano. Dessas 238, pelo que eu observei num primeiro olhar, como eu comentei, aparentemente nós temos elas completas. Geralmente elas são completas nessa inscrição. O que altera? A partir de agora, o candidato ele tem que se matricular. E muitas vezes nós temos candidatos de todas as partes do país e ele se inscreve porque ele talvez não atingiu uma outra nota em um outro curso, em uma outra instituição, e no final ele, em conversa com a sua família, em conversa com seus pais, ele coloca na ponta do lápis tudo que ele vai ter que enfrentar, por exemplo, mudança de cidade, mudança de estado, eventualmente, aluguel e outros gastos que são altos para essas pessoas que precisam se deslocar de distante, que às vezes ele desiste e não vem para Cachoeira do Sul. Então a maioria dos inscritos, eles acabam sendo, num primeiro momento, de fora de Cachoeira do Sul. Os de Cachoeira do Sul, a maior parte que são inscritos se matriculam, e depois nós temos a outra oportunidade, que é a segunda, terceira chamadas. Então, geralmente o histórico que nós temos, Toné, é de preenchimento de todas as vagas de inscritos. Porém, matriculados, nem sempre o pessoal se matricula. Professor, colocaria então a questão financeira como a preponderante, não a única, preponderante?
Sim, não vir. acaba sendo, porque por mais que nós somos uma instituição pública, gratuita, de qualidade, ou seja, o estudante não precisa pagar nenhum centavo para cursar nenhum curso nosso, e inclusive ele tem vários benefícios, como o restaurante universitário, que tem um bom subsídio da universidade, nós temos moradia estudantil, nós temos diversos tipos de bolsas, mas os estudantes eles acabam colocando na ponta do lápis toda essa questão de precisar pagar um aluguel numa cidade diferente daquela que ele mora com seus pais, por exemplo, precisar pagar transporte, alimentação, vestuário, e isso tudo nem sempre são famílias que têm essa renda. Então, por mais que tenha inscrição aqui das cotas de baixa renda, de renda de até um salário mínimo por pessoa da família, muitas vezes esse estudante ele acaba optando por ficar mais próximo da sua cidade, porque talvez ele pode morar junto com seus pais, e isso acaba impactando numa economia de custo de aluguel, por exemplo. Então, são esses cenários que a gente observa, Toné. Eu tenho sempre a impressão que os jovens, aqueles que estão ingressando no ensino superior com a idade certa, né, ali na faixa dos 18 anos, ali, eles se sentem desafiados e até tentados para ir para outra cidade que não a sua. Né? Então, para alguns, obviamente, se afastar da família não é uma coisa boa, mas o desafio, a possibilidade de conhecer novas pessoas, novas culturas, novos lugares, eu acho que é estimulante, mas o financeiro, esse não tem como superar. Ou a gente tem para bancar, ou então, infelizmente, não dá. Essa é a verdade. Novos cursos em Cachoeira, professor, alguma ideia para os próximos vestibulares, para os próximos Enem, SISUS? Sinto, né? É uma boa colocação feita pelo senhor. Nós temos evidenciado, de acordo com a realidade do próprio cenário nacional de cursos, que tem uma oferta muito grande de cursos, tem crescido muito a oferta de cursos no Brasil todo, porém cursos com vagas ociosas. Então nós identificamos essa realidade aqui também do nosso campus, mapeamos isso em termos dos cursos que a gente tem, pela procura, pela evasão, porque muitas vezes a gente fala que é somente o estudante, ele não se matricula e não vem, mas acaba, Toné, acontecendo justamente naquilo que o senhor comentou, que o estudante ele quer se desafiar a mudar da sua cidade, ele quer sair da casa dos seus pais, tem 17, tem 18, tem 19 anos, e quer buscar um ar diferente. E ele vem, por exemplo, para Cachoeira do Sul, para cursar um desses cursos. Porém, ele fica um semestre, 2 semestres, identifica que ele não quer engenharia elétrica, porque ele acha que é muito difícil, porque ele acha que é uma área difícil. Estou dando um exemplo, por exemplo. Não significa que é isso, mas estou dando um cenário. E nesse caso ele muda, então ele vê outra oportunidade, eu vou para outra cidade, eu vou para outra opção. São essas evasões que a gente tem bastante altas aqui. Então, na maioria das vezes, nós temos um ingresso quase que completo de todos os cursos, porém os estudantes saem pelos multifatores, né? São múltiplos fatores. E em termos de curso, Toné, frente a isso, a gente identificou que tem uma demanda muito grande na área de computação, mais especificamente de ciência de dados e inteligência artificial. E, portanto, nós propomos um novo curso nessa área. Ele já vem sendo trabalhado por um grupo de professores, um grupo de trabalho que foi formado há mais de um ano, né, cerca de 1 ano e meio, passou pelas aprovações nas instâncias da UFSM, foi cadastrado no MEC em agosto do ano passado. Nós recebemos, inclusive, novos códigos de vagas para professores, para poder atuar, novos professores, inclusive, que podemos fazer concurso para que possam atuar nesse curso. O único empecilho que a gente tem no momento é frente a SERES. SERES é Secretaria de Regulação do Ensino Superior, do MEC, que ela está com um rol de cursos a serem avaliados para cadastro no âmbito nacional, e a gente entrou na lista. E embora a gente esteja
há mais de 6 meses nessa lista de espera, nessa fila para ser avaliado, ainda a gente não foi avaliado, portanto a gente não tem um ato autorizativo ainda do curso. Nós queríamos ter para iniciar logo neste semestre, porém ainda não temos. Então, dependemos apenas desse ato autorizativo do MEC, e tendo esse ato autorizativo do MEC, a gente vai, possivelmente, se for em breve, fazer um processo seletivo extraordinário, exclusivo para esse curso, e se não, a gente vai incluir no próximo Enem, no próximo vestibular, para as próximas vagas. Curso de? Ciência de Dados e Inteligência Artificial. É um curso bastante procurado, Toné, no mundo todo. Essa parte de inteligência artificial tem tido um boom. E ele relaciona muito com estatística também, com ciência da computação. Então nós temos alguns professores aqui no campus já com essa formação, com essa experiência na área, e a gente vai agregar com outras vagas, com outros concursos, para tentar atender uma demanda que a gente, inclusive, evidenciou na ida nas escolas aqui de Cachoeira do Sul, que muitos jovens, 15, 16, 17 anos, buscam cursos nessa área. E, portanto, eles vão ter uma oportunidade, quem sabe, para poder se inserir, se ingressar nesse curso e, no futuro, se inserir no mercado de trabalho. Professor Giovanni, cumprimento a Universidade Federal e o campus de Cachoeira, Santa Maria e o campus de Cachoeira, por essa preocupação de olhar o mercado. Eu sou egresso também da UFSM na área das ciências sociais, da sociologia. E me chocou muito, né, saber que num determinado ano ali, nós cursando, ainda faltava algum tempo para a formatura, naquele ano haveria só um formando em sociologia na presencial no campus de Camobi. Então, eu digo, puxa vida, o mundo não está voltado para as ciências sociais, as pessoas não se interessam, não veem perspectiva, é uma realidade e não cabe a nós mais do que refletir sobre isso e agir com essas informações. Não adianta criar cursos só por criar e depois a estrutura ficar ociosa. E nota bem, quando se fala de que um curso vai ter um formando, significa que ao longo dos 4, 5 anos, né, dos 8, 10 semestres daquele curso, as pessoas foram desistindo. Elas foram se evadindo, foram trocando para outras especialidades, outras ciências. Paciência. Agora são 8h18. Nós vamos fazer uma breve pausa para os patrocinadores e depois fazemos o encerramento dessa entrevista com o vice-diretor do campus da UFSM de Cachoeira, professor Giovanni Zabotti. Rádio Vale. Neste mês, a Ótica e Joias Zani está com a Promosol, uma campanha com descontos nos óculos solar a partir de R$ 89,00 e de grau a partir de R$ 249. São diversos modelos feminino, masculino e infantil. Toda a linha de óculos solar e grau com 10% de desconto. Tudo em até 10 vezes no cartão de créditos sem juros e 20% de desconto à vista. A Ótica e Joias Zani fica na Saldanha Marinho, 1411, fone 99308-7218. Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Estamos conversando com o vice-diretor da UFSM, Giovanni Zabotti. Vou mandar um abraço para os nossos internautas que nos acompanham, o Patrick Santos, a Luísa Carvalho, o Roberto Bastos e a Maria Aneli Rode aí na sintonia do nosso programa, Toné.
Muito bem, o professor Giovanni estava aqui tentando aí no celular ver se conseguia algum dado mais consolidado para a Cachoeira do Sul, mas só conseguimos confirmar, né, professor, de que as vagas, se todos se matricularem, serão preenchidas nos 5 cursos de Cachoeira. Exatamente, nós temos, um número que eu tenho, são na universidade toda, 3.267 inscritos, na universidade toda, para todos os cursos. Porém, como nós temos, como eu comentava, a ampla concorrência e as estratificações de cotas, pretos, pardas, indígenas, quilombolas e outras cotas, essa lista ela vem separada. Então nós temos que depois juntar tudo que nós temos para cada um dos cursos em Cachoeira do Sul, para cada uma dessas cotas, para cada uma desses ingressos e verificar o que nós temos de inscritos. Como eu comentei, num primeiro olhar nós temos um bom número de inscritos, o que geralmente acontece pelo SISU. Agora nós vamos aguardar também a matrícula, que efetivamente inicia hoje, inclusive o período de matrículas. O estudante ele vai ter que comprovar com a documentação necessária e fazer efetivamente sua matrícula. Então, isso também é uma dica, inclusive, para aqueles que estão nos ouvindo e que foram selecionados, que conseguem verificar que foram selecionados para o FSM, em específico para Cachoeira do Sul, que deem uma lida bem detalhada no edital para verificar agora quais são os documentos e quais são os passos para a confirmação da matrícula. Quando é que começa aí o primeiro semestre? Nós temos o primeiro semestre previsto para 10 de março, portanto, daqui um mês e meio, por volta disso, e dentre esse período de fevereiro nós temos ainda esse período para confirmação de informações por parte dos ingressantes. Eu pergunto, professor Giovanni, porque em função, primeiro, da pandemia e agora dessa nossa tragédia climática, as universidades, os cursos tiveram que se adaptar, tiveram que interromper aulas, etc. E às vezes os semestres se prolongavam no ano seguinte. Exatamente, nós tivemos ali diferentes, a gente chama de grandes crises que foram enfrentadas. A primeira delas, a pandemia, que a gente trabalhou em rede. Depois nós tivemos o efeito da enchente, essa devastação, que nós tivemos que ficar um bom tempo afastado, aqui em Cachoeira do Sul, Santa Maria, como instituição toda, e nós fomos nos adaptando no calendário acadêmico, tentando encaixá-lo dentro das possibilidades, e a gente quer, esse ano está previsto que ele entre exatamente numa regularidade como vinha nos anos anteriores, ante a essas crises, né? Para que o estudante também tenha uma programação daquilo que ele vai ter, ele não precise, por exemplo, temos muitos, né, geralmente formandos no período de janeiro. O que acontecia nos últimos anos é que a gente ia com aulas até janeiro ou fevereiro e as formaturas ficavam para posterior. Então hoje nós conseguimos colocar nos eixos, inclusive aqui em Cachoeira do Sul nós tivemos no último dia 18 a formatura dos cursos. Nós tivemos 2 etapas, formatura da arquitetura e urbanismo e depois a formatura dos cursos de engenharia, cerca de 67 formandos no total. Isso é para nós um bom número frente a todos os desafios que nós temos. Quando é que a UFSM Cachoeira vai ter o seu auditório? Essa é uma pergunta que nós sempre recebemos e que a gente está sempre mapeando ela para ter. Nós já estamos trabalhando num projeto, através do curso de arquitetura e urbanismo, nossos parceiros, professores que vêm desenvolvendo um projeto. Ele está também sendo trabalhado junto com a Proinfra, Pró-Reitoria de Infraestrutura, e a gente espera esse ano, em breve, no começo desse ano, ter esse projeto terminado para buscar recursos. Nós temos uma sinalização da reitoria, num primeiro momento, de 2 milhões de reais para serem aportados nesse auditório, porém, como é um auditório que tem toda a característica própria do auditório, ele tem um custo maior. Então nós
teremos que ir em busca de recursos, mas a gente quer que esse espaço de auditório sirva não só para as formaturas, sirvam para semanas acadêmicas, para jornadas de eventos científicos, eventos tecnológicos, para receber a comunidade externa, para fazer um evento, por exemplo, em alguma das culturas que Cachoeira é forte, como nós que pecan, como oliva, enfim, que possa receber todo o pessoal que pretende fazer algum evento, um ato solene e tem espaço para contribuir com a comunidade. Seria um auditório para quantas pessoas? A gente está, num primeiro momento, trabalhando em torno de 400 pessoas. Um auditório para 400 pessoas, mais um hall aberto para mais esse tanto. Então, 400 pessoas sentadas e, quem sabe, um hall aberto ali para fazer eventos para mais 400 pessoas. Eu ia mencionar aqui, a UFSM usa em parceria o auditório da UBRA, né? E no dia 18, como disse o professor Giovanni, teve formatura das engenharias e da arquitetura. Arquitetura foram 32 formandos no local, 33 no total. E estava completamente lotado. Lá, se não me engano, são mais de 600 lugares. Lá são, por volta disso, Toné, exatamente, 600 lugares. Eu diria que esse 400 aí vai ficar apertado. Hein? Exatamente, a gente tem uma necessidade sempre maior, porém a gente sempre esbarra, Toné e ouvintes, na questão dos custos, né? Nós temos buscado desde sempre, desde que a instituição fez as raízes aqui em Cachoeira do Sul, daquilo que foi pactuado com o MEC lá no início de 2010, 2011, porém a gente tem tido muitas dificuldades, independente de governo, de conseguir esse recurso. Então a gente vem avançando aos pouquinhos, e essa é mais uma demanda que a nossa comunidade interna tem fortemente, e a gente está trabalhando nisso sim, né? Vamos botar todos os esforços que a gente tem para conseguir ter um auditório para a nossa comunidade interna e comunidade externa também. Professor Giovanni, muito obrigado pela presença aqui, foi uma satisfação. E quando o senhor tiver os dados consolidados, mande, que nós vamos divulgar aqui na Rádio Vale. Exatamente, muito obrigado, Toné, muito obrigado, Tomás, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com vocês. Esse aqui é um evento, um bate-papo muito importante para a nossa comunidade cachoeirense. A UFSM fica à disposição sempre que precisar e em breve eu compartilharei esses números. É uma pena, peço desculpas novamente, mas isso foi divulgado para todo o Brasil pelo Ministério da Educação há poucos minutos nesta manhã. A previsão era que tivesse sido divulgado ontem e, se isso tivesse ocorrido, nós já teríamos esses dados específicos para Cachoeira do Sul divulgados. Obrigado, professor Giovanni Zabotti, vice-diretor da UFSM Campus de Cachoeira. Vamos aos patrocinadores, já voltamos, 8h28. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. Você sabia que a Elétrica é especializada em usinas solares de investimento? Venha até a nossa loja e fale com o Givago e entenda o porquê muitas pessoas investem em painéis solares. A Elétrica fica na Júlio de Castilhos 578, fone 3723-7032. Vem pra a Elétrica, vem. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Frangos Nicolini e produtos alimentícios, bebidas, vinho da Serra Gaúcha, produtos coloniais, capelete, tortei e todos os cortes de frango com ou sem tempero. Aceita encomendas de frango para festas, casamentos e aniversários. Aos sábados e domingos, frango assado sob encomenda. Frangos Nicolini, Rua Pinheiro Machado, 1911, fone 3722-2265 e Avenida Brasil 1443, fone 3722-4802.
Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Oito horas 31 minutos. Sabe que, Tomás, repercutiu bastante as duas entrevistas que o ex-gerente da Corsan, Neurildo Dassi, deu aqui na Rádio Vale na sexta-feira. Primeiro para nós aqui no Vale Informação e depois para Dalcílio de Oliveira no Conexão 99 às 18 horas. Por que repercutiu? Primeiro que nós abrimos um espaço de tempo bem maior da entrevista para que o assunto fosse mais detalhado. E a Dalcília fez a mesma coisa à tarde com o Neurildo. O Neurildo é uma pessoa que trabalhou 23 anos na Corsan, né, se faz um concurso, né, ou se fazia quando era estatal, e esteve atuando em várias unidades da Corsan, mas também em órgãos da administração direta, na Secretaria de Saneamento, etc., etc., inclusive com responsabilidades estaduais. E ele nos relatou aqui as circunstâncias da saída dele, que está, sob certo aspecto, preocupando todos aqueles que não fizeram uma opção por uma saída voluntária da Corsan estatal depois da privatização 1 ano e meio atrás. Então, a informação que eu tenho, Tomás, é que todos os dias, em todas as unidades da Corsan, as pessoas chegam e se perguntam, será que chegou a minha vez de ser demitido? Claro, estamos falando daqueles com 15, 20, até 30 anos de atividade na Corsan, desde o tempo dela estatal, dela como autarquia do Estado. Então imagina tu viver nesse clima, né? Será que chegou a minha vez? Tal. Normalmente eles dizem assim, ó, isso eu fiquei sabendo no final de semana, em repercussão à fala do Neurildo aqui na emissora. Os funcionários da Corsan dizem assim, bom, talvez não seja eu, porque eu não sou mais velho, é tu que é o mais velho, então acho que tu vai ser o próximo. E é assim, o sujeito chega para trabalhar e diz, olha, pode voltar para casa, tua rescisão é daqui a 3 dias, daqui a 4 dias, daqui a 5 dias, vai para casa que tu vai ser desligado. Aí a pessoa invariavelmente pergunta por quê e não obtém nenhuma resposta. É assim que funciona as coisas atualmente nessa empresa que é privada e que segue essa determinação, segue esse jeito. Câmara de Vereadores, Tomás, hoje tem mais uma sessão legislativa. Deixa eu ver se eu acho aqui a pauta. Então, o que eu recebi da assessoria da Câmara de Vereadores? É a pauta 4 de 2025, significa que é a 4ª sessão ordinária de 2025, prevista para as 14 horas de hoje. Como pauta de discussão, nós temos um projeto de lei do vereador Ricardo Machado, Ricardinho, assegurando o ingresso das pessoas com deficiência e seus cães de assistência em locais de uso público ou privado no município. Também temos o projeto de lei da vereadora Ana Paula Melo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação da escala mensal de médicos nas unidades de saúde do município. E ainda, projeto de lei do vereador Marcelo Figueiró, que institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos às Pessoas com Fibromialgia, e projeto de lei da vereadora Daniela Santos, que dispõe sobre a vacinação domiciliar,
das pessoas com transtorno do espectro autista. Ainda na ordem do dia, agora no período de votação de proposições, nós temos requerimentos, pedidos de informação e indicações. Eu quero confessar aos senhores e às senhoras que eu leio os pedidos de informação, os requerimentos e as indicações dos vereadores, que são em número de 50 nessa sessão, e acho que eles são mais ou menos parecidos, ou seja, eu não sei bem qual é a diferenciação de o que é uma indicação do vereador, o que é um pedido de informação e o que é um requerimento. Claro que tem uma razão de ser de nomenclaturas diferentes, mas eu acho que na hora de redigir ali, o pessoal meio que usa uma indicação para fazer um requerimento, um pedido de informação para fazer uma indicação e assim vai. Mas vamos lá, olhando bem rapidamente aqui, alguns requerimentos. Por exemplo, o vereador Ricardinho pede uma sessão solene alusiva aos 40 anos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia. O vereador Felipe Faller encaminha a Corsã requerimento solicitando a adoção de medidas que previnam o acúmulo de sujeira nos canos após manutenções. Nesse caso aqui, Tomás, muito oportuno, o vereador Felipe Faller pedir isso, só quero dizer que, diferente por exemplo, do poder público, do executivo, né, no caso, que tem que olhar com muito carinho o que os vereadores solicitam, pedem informações e requerimentos, a iniciativa privada, que agora é a Corsã e a EGEA, ela atende se quiser, porque ela não tem obrigação legal de atender o que os vereadores pedem, solicitam, requerem. Mas a iniciativa está feita, pelo menos há essa movimentação. Também eu observo aqui o vereador Alex requerendo a RGE conserto de redes nas localidades de Capané e Irapuazinho, onde estão ocorrendo constantes variações na rede elétrica. É isso aí. O que mais? Pedidos de informação da vereadora Juliana Espolidoro, solicita ao Hospital de Caridade e Beneficência que informe como tem atendido os trâmites estabelecidos pela Lei 12.845, que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. A vereadora Juliana deve ter recebido alguma denúncia aqui. Também, que mais? Vereadora Mariana Carlos solicita ao prefeito municipal a previsão de ocupação dos cargos criados pela Lei Municipal 5.091/2025, que é essa última que mudou os cargos e salários, e pergunta se serão ocupados os 173 cargos criados, qual o impacto orçamentário e financeiro na aplicação da lei e qual a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a criação da lei. Pedindo informação 50/2025, vereadora Mariana Carlos. Conforme está no portal O Correio, 97 de 173 cargos já estão ocupados, vereador. E o impacto financeiro, o cálculo é meu, se nós considerarmos também os encargos sociais com INSS e FAPES, dos CCs e FGs, já está em R$ 435 mil mensais. Depois eu vou passar esses dados para a vereadora aí. Também temos aqui, eu estou saltando os vereadores para não ficar em poucos. Vereador Edmar Garcia pedindo informação ao Executivo sobre a pavimentação comunitária da rua Estevão Monteiro Torres, no bairro Santa Helena. Tem mais pedidos do Edmar aqui. Tem aqui que mais? Vários. O Rian Rosa indica à Secretaria Municipal de Saúde fixação de horário de atendimento na fachada do posto da Estratégia de Atenção Primária Central. Certo? Daniela Santos solicita ao Executivo colocação de uma placa não jogue lixo nesse local, na rua Nenê Miller, no bairro Morada da Volta. Marcelo Figueiró indica à Secretaria Municipal de Obras que realize manutenção em sanga situada na rua Leopoldo Souza. Que mais?
Mas, desculpe aí, a vereadora Ana Paula Melo solicita as devidas providências da Secretaria de Infraestrutura Urbana para a rua Emiliano Antônio Costa, no bairro Marina. E aí toda uma justificativa. Desculpe os vereadores, mas eu não vou ler 50 indicações, requerimentos e pedidos de informação. Foi só para mostrar aí, isso está disponível no site da Câmara de Vereadores e também as pessoas podem assistir a sessão às 14 horas pelas mídias sociais. 8h41, Tomás? Vamos girar o comercial e na volta fazemos o esporte, o último bloco do programa, Toné. Ok, então vamos completar no nosso grupo de patrocinadores. Antes eu queria registrar, isso aqui está na minha pasta, já há alguns dias nós recebemos, mas eu estava esperando para chegar mais perto para divulgar. A Capela Nossa Senhora dos Navegantes está completando 97 anos, tá? E tem uma programação aí alusiva à data. Fica ali no bairro Carvalho, conhece, né? O pessoal vai para Fenarroz, quando chega na Fenarroz dobra à direita e segue reto lá adiante, ali 3 quadras adiante à esquerda, está a Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Então é o seguinte, no dia 30 tem missa às 19h30, no dia 31 também, e no dia 1º de fevereiro também tem missa. Então, uma sucessão de 3 missas como programação comemorativa aos 97 anos da Capela Nossa Senhora dos Navegantes. Também aqui, Trido, né? Chamamos de Trido. O Trido, 3 dias que antecede o domingo, dia 2, que é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, que terá a procissão. Então, o Tomás é especialista nisso. E também, após as missas, terá festejos populares, com bebidas, batatinha frita, pastéis, cucas e ainda artesanatos. As candidatas à rainha da festa e bonequinhas serão, após a missa, vendendo seus votinhos. É isso aí. E no dia 2, procissão com saída às 8 horas na frente da capela, seguindo pela rua Tiradentes até a Moron, descendo até a margem do Rio Jacuí e depois voltando pela rua ali do Caça e Pesca, subindo pela rua Esperanto até o presídio, onde o padre fará uma oração pelos presos e depois retornando pela rua Santa Helena e em seguida missa às 10 horas do dia 2 de fevereiro. Então, após a missa, almoço com ingressos no valor de R$35. Tá aí. Este ano, casualmente, o 2 de fevereiro vai cair num domingo, tá? Porque aqui em Cachoeira do Sul, então, o festejo de Navegantes é sempre no domingo mais próximo do dia 2, já que não é feriado municipal. Em Porto Alegre, Toné, é feriado municipal o 2 de fevereiro. E aí tem sempre a procissão que sai da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na rua Vigário José Inácio, no centro da capital, com direção à paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, lá na entrada de Porto Alegre. Eles vêm ali pela Mauá, Castelo Branco, né? Já assisti festejo, é lindo de ver. E é muita gente. E aí nesse dia é feriado municipal em Porto Alegre. A igreja lá de Nossa Senhora dos Navegantes de Porto Alegre ali deve ter sido recuperada depois das cheias, né? Porque sim, deve ter pego ali 1,5 metro de água, no mínimo, né? Exato. Aquela região é baixa, é o mesmo nível do Lago Guaíba. O Giovanni Zabotti, o vice-diretor da UFSM Campus Cachoeira, nos mandou aqui rapidamente, ó. Vamos lá. Para o Campus Cachoeira. Engenharia Agrícola, 28 classificados. Engenharia de Transporte e Logística, 56. Engenharia Elétrica, 56. Arquitetura e Urbanismo, 42. E Engenharia Mecânica, 56. Aí os classificados. Muito. Isso já para o Campus Cachoeira do Sul da UFSM. E fica, como disse o professor Giovanni, aquela interrogação: e quantos desses vão se matricular? Só o tempo dirá. É outra história. Vamos aos patrocinadores, já voltamos. É bom estar com você. Rádio Vale. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança,
A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Atenção Cachoeira do Sul, Clube Tischler, descontos exclusivos para você economizar. Faça o seu cadastro no site clubetischler.querovantagens.com ou no app Clube Tischler direto no seu celular ou nos totens disponíveis em todas as nossas lojas. Depois identifique-se no caixa com seu CPF e pronto. Aproveite ofertas e benefícios exclusivos. Cadastre-se agora mesmo e não perca essa novidade. Clube Tischler, feito por quem é de Cachoeira e está sempre junto da comunidade. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Vale Informação. 8h47. Já temos aí quase 24 graus de temperatura. Tomás Pereira. Muito bem, estamos agora com o Vale Esporte, que tivemos movimentações. Vamos começar aí com o evento que aconteceu na Praia Nova nesse domingo, né, Toné e ouvintes. Tivemos a terceira Copa Verão 2025 com jogos de damas, né, divididos em categorias iniciantes. Primeiro colocado Diego Oliveira, segundo colocado Lucas Lopes e terceiro a Isabel Cruz. Na categoria livre, o primeiro foi o Aquino Batista, o segundo colocado Luiz Batista, terceiro lugar para João Vargas, quarto lugar Rogério Machado e quinto lugar para Renato Santos. Também aconteceu a segunda Copa CCA de Futevôlei, também em várias categorias. Na categoria misto, o primeiro colocado foi Emanuele Surriel e Lucas Cantarelli, em segundo lugar Duda Prade e Márcio Jan, e terceiro lugar Júlia Rodrigues e João Cruz. Já na categoria bronze, primeiro lugar para Giancarlo e Pedro, segundo lugar Vitor Hugo e Lázaro e terceiro lugar Júlio e Bernardo Benevites. Categoria prata, primeiro lugar para Nicolas e Arthur Cristo, segundo lugar Júlio e Bernardo Benevites, terceiro lugar Matheus Ronge e Felipe. Categoria ouro, primeiro lugar para Edmar Gal e Matheus Trojan. Segundo lugar, Lucas Cantarelli e Leonardo Unamuzaga. E o terceiro lugar foi dividido entre as duplas Matheus e Lucas Homer e Augustinho Brix e Max Miller. Então, esses foram as competições que aconteceram ontem, né, no domingo, lá na Praia Nova, seguindo aquele calendário que a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude organizou. A propósito, né, parabéns aí pro Dudu Moisés e pro seu adjunto, secretário adjunto Adailton de Franceschi, pela riqueza de informações, detalhes e tal. Pode mandar que a gente divulga aqui. Parabéns. É isso aí. Futebol, gauchão, segunda rodada, nós tivemos neste final de semana, a bola rolando. No sábado, o Internacional venceu o Juventude por 2-0, o São Luís e o São José ficaram no 1-1, e o Brasil e o Guarani de Bagé também ficaram no 0-0 no empate. Ontem, domingo, mais 3 jogos. Na Boca do Lobo, o Mussum de Porto Alegre venceu o Pelotas por 2-1. A Avenida Ipiranga ficaram no 0-0 lá no Eucalipto, inclusive faltou luz lá em Santa Cruz do Sul, no Eucalipto, o jogo ficou paralisado durante um tempo. E o jogo final da rodada, o Grêmio aplicou uma goleada no Caxias 4-0. Com isso, no grupo A, o Grêmio lidera com 4 pontos, seguido do São José com 2, o Guarani é o terceiro com 2, pelos critérios de desempate, e o Avenida tem 1 ponto. No grupo B, o Internacional vai com 4 pontos na liderança, Caxias 3, Pelotas tem 1 em terceiro lugar, e o quarto colocado é o Ipiranga com 1, isso aí nos critérios de desempate, que é o número de vitórias, depois o saldo de gols, depois o número de gols feitos.
Já no grupo C, o São Luís tem 4 pontos, o Juventude 3, o Mussum de Porto Alegre 3 e o Brasil 2. Se o campeonato terminasse agora, os 4 classificados, conforme o regulamento, seria o Grêmio, o Internacional e o São Luís, que são os primeiros de cada grupo, e o segundo melhor colocado seria o Juventude, que tem a mesma pontuação do Caxias, mas o Juventude tem o melhor saldo de gols do que o Caxias. Então seriam esses 4 classificados. A terceira rodada já começa amanhã, terça-feira, 7 da noite, no Alfredo Jaconi. Tem Juventude Guarani, o Premier transmite. 9h30 da noite, o Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, tem São José e Inter, o jogo do Sport TV. Opa, mas por que o Estádio do Vale em Novo Hamburgo? É porque o Francisco Noveleto, Passo da Areia, foi interditado pela Brigada Militar, tá? Não tem o laudo de segurança, tudo por causa daquela briga que aconteceu do jogo São José e Pelotas. Inclusive uma criança ficou ferida, uma criança caiu dos braços do pai quando os torcedores empurraram e o cara foi ao chão e a criança caiu. Então, por conta disso, a brigada trancou o Francisco Noveleto. Então, São José vai fazer o jogo em Novo Hamburgo. Na quarta-feira, tem mais 3 jogos. 7 da noite no Colosso da Lagoa, em Erechim, Ipiranga e São Luís, é o jogo da internet. 9h30 da noite no Francisco Stede, ele tem Caxias e Brasil, também o jogo da internet. E às 10 da noite no Estádio do Vale, e também em Novo Hamburgo, Mussum e Grêmio, é o jogo do Premier. A rodada se completa na quinta, 8 da noite, na Boca do Lobo, em Pelotas. Tem Pelotas e Avenida, é o jogo da internet. É isso de esporte por hoje, Ronaldo Toné. Infelizmente, esse programa vai terminar com um registro triste, mas necessário. Hoje é o 12º aniversário do incêndio que matou 242 pessoas e deixou outros 636 feridos na Boate Kiss, em Santa Maria. Então, esse 27 de janeiro é muito triste. Acho que todas as pessoas se lembram de onde estavam quando receberam a notícia de que essa tragédia tinha acontecido. Das transmissões que os colegas das emissoras de rádio fizeram, especialmente as de Santa Maria, contando sobre o que aconteceu lá e as responsabilidades que até hoje estão sendo apuradas. Essa programação para que isso nunca seja esquecido começou ontem, durante a noite, na madrugada de hoje também, às 2h da manhã, na madrugada de hoje, houve uma leitura do nome dos 242 mortos, e se estima que o incêndio começou por volta de 2h da manhã, do dia 27 de janeiro de 2013. E hoje, ao longo do dia, também tem uma programação na Praça Saldanha Marinho, porque fica bem próximo ali de onde era a Boate Kiss, E o fato é que as coisas são extremamente tristes. Nós tivemos cachoeirenses que perderam os filhos naquela tragédia, e não tem como ficar insensível. Nós, hoje, para segunda-feira, haverá uma série de depoimentos a partir das 18 horas. Fala do presidente da Associação das Vítimas, que é o Flávio Silva, depois um painel sobre os processos penais, com o advogado Pedro Barcelos Júnior. Também haverá o depoimento de parentes, mães, pais, daqueles que perderam a vida, alguns depoimentos, até o encerramento às 8 horas da noite, um ato Cuidar e Acolher, com membros do grupo Acolhe de Santa Maria, que vão tentar, de alguma forma, mesmo passados 12 anos, consolar as pessoas que perderam entes queridos nessa questão do incêndio. Sabe o que me preocupa, Tomás? É que eu vi, a partir dessa tragédia, um
endurecimento, uma preocupação dos governantes, dos legisladores gaúchos, de tornar mais rígida as medidas de prevenção e combate a incêndio. Ou seja, a legislação foi mudada, foi criada o que se chamou Lei KISS, de combate e prevenção de incêndio, e isso era para que nunca mais acontecesse uma tragédia como essa. Mas ao longo desses 12 anos, Tomás, já foram aprovadas várias alterações nessa Lei KISS, que flexibilizam o funcionamento de estabelecimentos que estão abertos ao público e que, obviamente, desvirtuaram esse sentido de rigidez na concessão de autorização. Pode receber. Claro que melhorou muito, claro que não é como era antes de 12 anos atrás, antes do episódio da Boate Kiss, mas a verdade é que a sociedade esquece rápido. E os legisladores esquecem também. E por trás disso, Tomás, tem aquela história do empreendedor que não consegue colocar o seu negócio a funcionar, seja na questão de preservar vidas, prevenção e combate a incêndio, seja na ambiental também, Tomás. As pessoas... porque o meio ambiente atrapalha. Hoje nós falamos com a secretária Pamela Guesla aqui, do meio ambiente. Porque o meio ambiente está atrapalhando, não consigo botar minha indústria. Mas o que é que tu vai fazer que tu não está conseguindo apresentar esse mínimo de documentação exigido? Que poluição tu vai provocar? Voltando à questão da prevenção e combate a incêndio, é lamentável, né? Que as pessoas pensem primeiro no seu negócio, no seu lucro, e depois, se dá algum problema, pois eu fiz o que podia. Na verdade, não fez. Porque o que a legislação exige, Tomás, é o mínimo. Se nós todos fôssemos responsáveis, nós faríamos mais do que a legislação pede. A maioria desses, os empreendedores, esses coitadinhos, né? O que eles querem é não fazer nem o mínimo. E eu, por favor, não posso generalizar e nem quero generalizar o senhor e a senhora que é empreendedor e que tem essa preocupação. Mas o que chega nos órgãos públicos de gente reclamando de ter que cumprir normas é algo inacreditável. Aí o servidor público, que ganha mal, tem que olhar para a cara da pessoa e dizer, pois o senhor vê, eu não posso fazer nada, é a norma. E aí eles ficam xingando quem fez aquela norma, quando não se lembram que a norma é para evitar problemas para terceiros. Se a pessoa quer ter problema para ele, é problema dele. Agora, gerar problemas e danos em terceiros é que é a questão. Tomás, muito obrigado. Isso aí, Toné. Agradecemos os internautas que nos acompanharam. Aqui a Janaína Rodrigues. Obrigado, Janaína, pela audiência. E amanhã, às 7 horas, estaremos de volta com o Vale Informação. 8h59, obrigado a todos. Meio-dia vem o Francis Soares com o Vale Notícias, às 18 horas, Alcide Oliveira com Conexão 99. Entre em contato conosco, e-mail